Alô, alunos da segunda série, boa tarde, mais uma aula de filosofia. Hoje, então, nós vamos estar trabalhando um conceito novo, né, que é o David Hume e os empiristas. Hoje nós vamos estar conhecendo um filósofo que era totalmente contrário às ideias de René Descartes, que foi o último que a gente conheceu. O René Descartes trabalhava com o conceito racionalista. O David Hume, ao contrário, vai trabalhar o empirismo. Nesse contexto, então, a gente vai conhecer uma nova proposta filosófica. Essa aula, então, é do dia 14 de 5 de 2020. Espero que você entenda. Vamos lá. Essa imagem, então, é do filósofo. Esse aqui é o famoso David Hume. Para quem não conhece, ele é muito estudado, principalmente na psicologia, porque ele fala muito das ideias do sensitivo, da sensibilidade. Ele trabalha diferente do René Descartes, onde ele visualiza uma ideia sobre o subjetivo do ser humano. Tá? Ele não acredita apenas na questão objetiva e única. Ele acredita nas sensações. Então, o David Hume é um filósofo muito importante, principalmente na psicologia. Aqui tem algumas noções básicas para você entender um pouquinho sobre a ideia de David Hume. O David Hume, né, ele era também um ceticista como, né, o René Descartes lá, tá? Ele acreditava, mas tinha ideias de que toda a verdade ela tem que ser melhorada. Então, o ceticismo é algo muito importante na filosofia do René Descartes e do David Hume. Ele realizou uma investigação sobre a origem de tudo, né, com possibilidades e limites de conhecimento. Esse autor pensa que a capacidade cognitiva da razão humana é limitada, ao contrário de René Descartes, que para ele é ilimitado. Penso, logo existo. Que não existe nenhum fundamento objetivo para o conhecimento. O empirismo de David Hume opõe-se, portanto, ao racionalismo de René Descartes. Segundo Hume, todo o conhecimento deriva da nossa experiência. Então, ele acredita que tudo aquilo que a gente tem experiência, até mesmo na vida intrauterina, no útero da mãe, a gente tem experiências, e essas experiências são importantes para esse conhecimento humano. Para este filósofo escocês, todas as nossas ideias têm origem nas impressões dos sentidos. Esses sentidos são o sentido básico mesmo, é científico. O olfato, a audição, a visão, o paladar, o tato, são coisas bem simples na nossa vida. Segundo Hume, o conhecimento é constituído por impressões e ideias. Essas impressões, elas englobam sensações e emoções e as paixões. Ou seja, é um sentimento muito mais subjetivo. Por que subjetivo? É mais complexo, né? Porque visualiza a questão do coração. Já na ideia racionalista de René Descartes, a coisa é muito racional, não engloba essas sensações. As impressões possuem um elevado grau de força e vivacidade, porque correspondem a uma experiência presente e atual. As impressões são a base de tudo, a origem, o ponto de partida do conhecimento. Então, as impressões que a gente tenha, essas impressões é aquela ideia que a gente tem, a impressão que fica, às vezes, quando a gente conhece uma pessoa, a impressão de sentir que a gente já conhece aquela pessoa. Já viram falar de déjà vu? Que é algo que a gente tem uma impressão que conhece aquela pessoa, mas nunca viu, mas parece que já viveu alguma coisa com ela. É muito parecido com isso. A impressão é muito importante dentro do conhecimento de Hume. As ideias são as representações ou imagens das impressões do pensamento. As ideias são memórias ou imagens enfraquecidas das impressões do pensamento. Olha que coisa, né? As ideias que nós temos já são experiências nossas. Para ele, para David Hume, são memórias ou imagens enfraquecidas das impressões do pensamento. As ideias são menos vivas e intensas do que as impressões, já que essas são a causa das ideias. Não pode existir ideia sem uma impressão prévia. Não há conhecimento fora dos limites impostos pelas impressões. Para David Hume, então, há tipos de conhecimento. Conhecimento de relações de ideias e conhecimento de fatos, ou seja, duas ideias, dois métodos que ele usa. Para Hume, o conhecimento de relações de ideias consiste em estabelecer relações entre as ideias que você tem, que fazem parte de uma afirmação ou de um pensamento.
Podemos relacionar ideias sem recorrer à experiência, embora todas as ideias derivem das impressões sensíveis, ou seja, todas as ideias vêm de um sentimento, de uma impressão sensível ao longo, né, da história. O conhecimento de relações de ideias é independente de fatos, ou seja, não precisa dos fatos, precisa das ideias, ou seja, histórias contadas. Segundo Hume, não nos dá novas informações, essas ideias independentes não nos dá novas informações. Esse tipo de conhecimento está principalmente ligado à lógica e à matemática, ou seja, as relações das ideias estão ligadas à lógica e à matemática. Trata-se de um conhecimento que relaciona conceito a ideias e que se baseia no princípio de não contradição. Não contradizer as coisas, né? É mais lógico. Segundo Hume, o conhecimento humano também se refere a fatos, à experiência. Este conhecimento relativo aos fatos baseia-se na experiência sensível e é nos proporcionado pelas nossas impressões. Ou seja, é bem subjetivo, é bem da ideia humana, é bem do sensível humano, não está ligado muito à questão racional. O conhecimento de fatos não se baseia no princípio de não contradição, já que é possível afirmar o contrário de um fato, ao contrário das relações de ideia. Aqui já se pode o quê? Contradizer algo pelas nossas impressões. O conhecimento, ele é nato, tanto na relação de ideias, quanto, né, nas relações de experiência, de fatos. O conhecimento de fato não se baseia no princípio da não contradição, já que é possível afirmar o contrário de um fato. A verdade ou a falsidade de um conhecimento de fatos só pode ser determinada através do confronto com a experiência, isto é, a posteriori. O que é posteriori? Depois. Né? Então, a verdade ou a falsidade, olha, que é algo muito comum entre nós, né, dos fatos, só pode ser determinada na ideia de Hume através de confronto com a experiência, ou seja, confrontar com as nossas ideias. Essa ideia, então, é a máxima principal de David Hume. Espero que vocês tenham entendido e na próxima aula a gente vai dar continuidade, então, nos conhecimentos de David Hume. Uma boa aula e até mais. Um abraço.